Hoje nós vamos conversar sobre gases e sobre como é que algumas grandezas físicas são entendidas nos gases e por que isso é importante, né? Então, obviamente, vocês já devem ter uma ideia do que é um gás, né? Mas não custa nada a gente comentar, né? Por exemplo, um exemplo que a gente tem uma familiaridade muito grande é com a água, né? A água, na temperatura que nós estamos aqui hoje e na pressão que nós estamos aqui, que a gente chama de condições normais de temperatura e de pressão, né? Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas aqui nós estamos próximo do nível do mar, então a pressão é aproximadamente 1 atm, né? E a temperatura aqui dentro dessa sala deve estar próxima dos 30 graus Celsius ou centígrados, né? Mais ou menos, com o ar desligado. Se a gente ligar ela vai diminuir um pouquinho, mas está próximo do que a gente chama de condições normais de temperatura e pressão. Nessas condições, a água, por exemplo, é um líquido. Se a gente diminuir a temperatura, a água, né, abaixo de 0 graus, ela vira um sólido. Então, vamos pensar primeiro o que é um sólido. Num sólido, né, usando como exemplo a água, as moléculas de água elas estão muito próximas uma das outras e não se movem muito. Elas vibram um pouquinho, tá? Porque nada na natureza está totalmente estático, totalmente parado, né? A gente sempre tem uma pequena vibração. Então, no gelo, que é a água sólida, essas moléculas elas estão vibrando um pouquinho, tá? Mas elas não estão se mexendo demais, ok? Quando a gente passa acima de uma temperatura de 0 graus, aí a gente tem a água líquida, né? Que é isso que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Aí as moléculas também estão próximas uma das outras, mas elas já têm uma viscosidade, né? Elas conseguem ter um movimento, né? E aí se a gente começa a aumentar ainda a temperatura, acima de 100 graus Celsius, aí eu tenho a água na forma de gás, que é o que a gente chama de vapor de água. E aí as moléculas estão muito longe uma das outras, né? E então praticamente uma molécula de água não interage muito com a outra, a menos que elas se choquem, eventualmente elas vão se chocar, tá? Então existem, por exemplo, nessas condições que a gente tem de temperatura e de pressão, que são as condições chamadas normais, que é as condições que a gente vivencia no nosso dia, existem vários tipos de matéria que se comportam como gás, né? Aqui tudo que a gente respira, né? O oxigênio, o nitrogênio, o gás carbônico, o monóxido de carbono, né? Tudo isso são, na temperatura normal, são gases, tá? Se a gente pensar, bom, qual que é a importância disso? Se a gente pensar no universo como um todo, 90% do universo é composto de gás hidrogênio. 9% do universo é composto de gás hélio. Você fala, pô, só sobrou 1%? É, de fato. Só aí eu já falei de 99% do universo composto por gases. E aí sobrou 1%, que vai ser muitos outros gases também, líquidos e sólidos, tá? Então, estudar a fase gasosa é de fundamental importância para a gente entender várias coisas, tanto do nosso dia a dia, como do nosso universo. Ok? Então, algumas características que são peculiares dos gases. Uma característica que vocês certamente já notaram é que os gases eles ocupam sempre todo o volume disponível. Os gases ocupam todo o volume disponível. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu tenho uma caixinha, tá? E nessa caixinha eu coloco um sólido. Se eu colocar um sólido nessa caixinha, ele vai lá, fica lá e ele vai ocupar o volume dele. O volume dele não vai se alterar quando eu coloco ele naquela caixinha. É meio óbvio, né? Mas vamos entender o que eu quero dizer aqui. Se eu colocar um líquido, esse líquido ele tem uma viscosidade, então ele vai se amoldar ao formato daquela caixinha, mas ele não vai ocupar todo o espaço disponível. Ok? Agora, se eu pegar essa mesma caixa
e colocar um gás, o que vai acontecer com o gás? No gás, as moléculas vão ocupar o espaço que for disponível. Se eu aumentar o tamanho da caixa aqui onde está o sólido, o que vai acontecer com o meu pedacinho de sólido? Nada, ele vai continuar igual. Se eu aumentar o tamanho da caixa do líquido, eu vou continuar com o líquido ocupando também o mesmo espaço aqui. Agora, se eu aumentar o tamanho da caixa do gás, o gás vai ocupar o volume que for dado para ele, né? Ele vai se expandir, né? Se eu tenho dentro de uma caixa, né? Se eu pego, né, uma seringa, por exemplo, e dentro dessa seringa tem apenas ar, não tem nenhum líquido ali, se eu aumentar, se eu puxar o êmbolo da seringa, aquele ar que está lá dentro vai se expandir. Aí se eu apertar o êmbolo da seringa, aquele ar vai se comprimir, tá? Então esta é uma outra característica do gás, que tem a ver com essa. É muito fácil você comprimir o gás, né? Se eu tento, né, essa cadeira é uma cadeira sólida. Se eu tentar comprimi-la, eu consigo, né? Fazendo uma força muito grande no material, nesse plástico aqui que é formado a cadeira, eu vou fazer com que ela comprima um pouquinho. Essas moléculas elas estão próximas uma das outras, mas não estão totalmente juntas. Então eu consigo fazer com que comprima um pouquinho, com que expanda um pouquinho. Inclusive a própria temperatura vai fazer esse efeito. Com o líquido também. Consigo, fazendo muita força no líquido, comprimir ele um pouquinho. Com gás, com pouca força que eu faço, com pouca pressão, eu comprimo ele muito, né? Você pode fazer essa experiência pegando uma seringa e tampando, você vai ver que você consegue comprimir o ar, né? Você tampa a ponta dela, você consegue comprimir bastante o ar que tem ali dentro da seringa. E se você abrir o êmbolo, aquele ar que está ali dentro vai se expandir também, né? Então isso é uma característica que a gente verifica do gás, tá? A outra característica é que os gases, eles são facilmente compressíveis. Compressíveis significa o seguinte, é fácil comprimi-los, nesse sentido, né? Por quê? Porque eles são moléculas que vão ocupar o volume que você der para eles. Ok?